Bom, meu nome é Alexandre, trabalho no Centro Automotivo Tamboré, oficina credenciada da Bosch, e eu estou fazendo uns vídeos do dia a dia aqui na oficina, alguns problemas que a gente pega, e eu resolvi também fazer alguns vídeos referente ao sistema de injeção eletrônica. O pessoal tem um pouco de dúvida aí, então eu queria esclarecer algumas, se eu puder ajudar, claro. Mas deixa eu ver aqui, a gente falou no vídeo anterior sobre o sensor de rotação. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre o sensor de fase. Sensor de fase, que é este camarada aqui. Este camarada aqui tem uma característica diferente do sensor de rotação. Qual que é a característica desse sensor aqui? Esse camarada aqui é de efeito Hall. Ele vai gerar uma onda digital, que é a onda esperada, né? Que ela não é contínua em função do tempo. Então vai ser uma onda quadradinha e ela não vai variar a sua tensão, positivo para negativo. Então vai ser um sensor que vai gerar uma onda digital de corrente contínua e não de corrente alternada. De corrente alternada, se ela dá picos ali abaixo do zero, quer dizer que está invertendo sua polaridade no gráfico do osciloscópio. Outra coisa, uma característica desse sensor aqui é que quando o sensor deixa de funcionar, o carro continua funcionando, né? Ele não compromete no funcionamento do motor. Assim, quebrou, dá para ir para casa. Ele vai gerar uma DTC, um código de falha na unidade de comando, e vai acender aquela luzinha amarela no painel. Mas você não vai sentir diferença no funcionamento do motor. Então o que acontece? Esse sensor aqui, ele vai trabalhar em conjunto com o sensor de rotação e vai informar a unidade o exato ponto de cada pistão. Então vai informar qual cilindro está no seu tempo correto, né? Para poder fazer uma injeção de combustível sequencial. Vai injetar o combustível para o seu determinado cilindro na hora da partida. Sem esse sensor, quando ele estraga, o que acontece? Na hora da partida, a unidade fica um pouco em dúvida. Aliás, fica muito em dúvida qual a real posição dos cilindros. Por quê? Porque quando você desmonta o motor e olha para dentro dele, você verifica que o primeiro e o quarto cilindro sobe junto e o segundo e terceiro também sobem junto. Então o que acontece? A unidade não consegue, na hora da partida, determinar exatamente qual pistão está no seu momento exato da queima. Então esse sensor aqui vai determinar, vai ajudar a unidade a saber exatamente a posição do seu cilindro. Eu vou funcionar ele aqui já e vou falar e vou mostrar a onda que vai gerar no osciloscópio. Só queria falar um pouco a respeito da ferramenta aqui, ó, que é o seguinte: é importante vocês investirem num ferramental para poder estar fazendo diagnóstico desses novos sistemas de injeção eletrônica, porque ela tem evoluído de uma maneira muito rápida, né? Então o que você conhecia aí há 10 anos atrás já é completamente diferente. Você vê que você já tem mais sensores digitais do que analógicos, ou pelo menos tem mais sensores digitais do que tinha antigamente, né? Então, e outro detalhe, né? Para você conseguir dar um diagnóstico preciso para o seu cliente e fazer com que ele gaste o mínimo possível, né? Para isso você tem que investir. É uma ferramenta, o osciloscópio, que é uma ferramenta um pouco cara, mas é uma ferramenta que se paga. Você tem que valorizar a sua mão de obra, claro, porque você tem que se dedicar. Se você está assistindo esse vídeo, está se dedicando e procurando um pouco, buscando conhecimento. Então, isso aí tem que ser valorizado, né? Para você ser um profissional bom, você tem que buscar conhecimento. E
ter o ferramental também, né? Então o ferramental para poder te ajudar. Eu vou ligar o motor aqui agora e vou mostrar a forma de onda que ele vai gerar, a forma esperada de onda, que é uma onda digital. Bom, o motor está funcionando aqui e eu vou ligar meu DSO, osciloscópio aqui. Tá vendo? Vou dar uma calibrada nele aqui, ó. Na verdade já está aqui, ignição convencional, né? Se eu selecionar aqui, vai me dar outras opções de ignição, que é distribuidor e desligado, né? Então é convencional e eu vou dar um OK aqui e já vai entrar no modo osciloscópio. Veja só que interessante. A onda quadradinha que ela tá gerando. Eu vou pausar a onda aqui e vou falar um pouquinho dela. Vou ver a melhor posição aqui para pausar ela. Pronto, pausei. Bom, começou a chover aqui, eu vou falar um pouco mais alto. Até peço desculpas aí adiantado com relação ao barulho aí. Não sei se vai dar para ouvir minha voz direito, mas tá aqui, ó. A onda é aquilo que eu já esperava, né? É uma onda quadrada. É uma onda, na escala do osciloscópio aqui eu consigo ver que ela tá com 2 volts por divisão na vertical e o tempo na horizontal de 20 milissegundos. Então o que acontece? No osciloscópio aqui ele tem um plano cartesiano, né? Você tem uma ideia aqui de onde o que é tempo e o que é a tensão. A tensão tá no pico aí, nesses quadradinhos atrás aí da onda. Na vertical é a tensão e na horizontal é o tempo da onda. O que acontece? Veja a diferença aqui. O tempo que essa onda está mantendo, o tempo que ela está mantendo a tensão, né? Ela está mantendo uma tensão de, deixa eu ver aqui, se é 2 volts por divisão, tá pegando uma média aqui de 5 volts. Quer dizer, o sensor ele é alimentado por 5 volts e gera essas quedas de tensões e o início e gera uma queda aqui de tensão e o início da onda aqui, tudo filtrado direitinho, né? Então por isso que ele não dá uma onda senoidal. A tensão dele ela é de corrente contínua, é uma característica do sensor, né? Então ele filtra o sinal direitinho e gera essa onda aí. É um efeito Hall, né? Não vou falar muito sobre efeito Hall não, porque é meio complicado, é meio chatinho. Mas vamos só o que interessa, que é o gráfico. Outra coisa interessante esses sensores, eles geram um certo ruído. Dá pra ver aqui certinho o ruído aqui, olha aqui, nesse canto aqui, ó, ao lado do início da onda aqui, ó. Dá um ruído aqui, dá um ruído no pico da onda aqui, ó, bem no início do pico da onda, no final. Tá vendo? É sempre no início e no fim, né? Isso é normal, tá? Eles geram esse pico de tensão mesmo, tá? Porque ele recebe também um pouco de variação de tensão da bateria, né? Tem um alternador lá sempre carregando e dando uma variadinha na tensão aí básica, que é normal, mas é uma variação assim quase irrisória, né? O módulo não se importa com isso não. O tipo de onda esperada é essa mesmo, com ruído, com os picos de tensão aí que dá uns ruidinhos aí, mas o módulo desconsidera isso aí. Então ele vai atuar aqui, ó. Se você tem uma janela maior onde passa o sensor, ele vai gerar um tempo de tensão,
tempo de tensão aqui, ó, maior, tá vendo? Menor aqui embaixo também. Então, elas variam de acordo com o tamanho da janela que tem na polia, né? Polia da correia dentada ali, parte superior ou na engrenagem, como vocês quiserem chamar. Então essa é uma característica, isso aí serve como referencial, né? Esse tempo que elas se mantêm lá em cima e o tempo que ela se mantém lá embaixo também, né? Na sua amplitude e no seu período. Ela vai fazer esse cálculo, né? A eletrônica trabalha assim, né? Calculando o período e a amplitude, né? E vai processar essa informação. Processando essa informação, ela vai, em conjunto com o sensor de rotação, fazer o chaveamento do bico e o chaveamento da bobina. Eu vou mostrar isso aí novamente, igual eu mostrei no sensor de rotação. Depois, se der um tempinho rápido aí, eu vou confrontar. Eu não sei se vai dar, mas eu vou tentar confrontar os sinais aqui pra gente ver o trabalho deles aqui. Só um minutinho só. Bom, eu vou tirar, o motor já está funcionando ali, como dá pra ouvir. Eu vou aqui colocar no tempo real aqui da onda. Vou mexer um pouquinho aqui no seu período, tá vendo? Eu estou diminuindo o tempo, né, pra gente ver, ó, certinho no nível do Tringer ali, ó, dá pra verificar exatamente o ponto da onda. A gente fala que é uma onda quadrada, mas em tese ela não é bem quadrada, né? Você diminuindo o tempo, você consegue verificar que a onda tende a ser, nas suas bordas aqui, ó, num espaço de 1 microsegundo, verificar aqui no pico da onda aqui que ela tende a ser arredondada, né? Não dá para filtrar isso exatamente, né? A tensão para ela ser quadradinha. E se eu aumentar o tempo, percebe-se que a onda vai se estreitando aqui, ó. Chegar ao tempo de 1 segundo, dá para verificar que é quase que contínuo, né? Então olha a velocidade, né, que o módulo tem para colher o sinal, processar, informar processar e tá informando o chaveamento aqui para estar funcionando os atuadores. Então é muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui a onda aqui, na posição que estava. Aí. Um outro detalhe, a gente verifica aqui, ó, a oscilação do LED. Esse LED oscilando aqui significa que está tendo chaveamento do bico injetor. Ele já recebe o positivo direto ali, ó, dá pra ver o LED aceso, a caneta pega esse retorno aí. Por isso, muito cuidado com caneta de polaridade, porque a caneta de polaridade engana muito o mecânico e o eletricista. Tem que trabalhar com ela aí com muita cautela, para não estar fazendo um diagnóstico errado e dando trabalho para vocês e para o cliente. Então dá para ver, ó, o LED vermelho aceso, que quer dizer que ele está recebendo o positivo, e o verde ali, ó, oscilando, é o chaveamento do módulo, é um negativo chaveado, né? Então tem um transistor que está setando o tempo todo lá dentro lá e emitindo esse sinal para os determinados bicos. Se você reparar aqui rapidinho, eu vou colocar na bobina, é a mesma coisa, só que o chaveamento é um pouco mais rápido, como eu falei no vídeo sobre o sensor de rotação. Dá pra gente verificar aqui, ó, que ela oscila exatamente o dobro do tempo que o bico injetor. Por quê? Porque a bobina, na verdade, são duas bobinas montadas em uma só. Então ela tem dois pontos de chaveamento. Um aqui nesse pino, ela tem 3 pinos, né? Um aqui nesse pino, outro no pino da outra extremidade, ó. Ela vai oscilar também. E no do meio
é a alimentação, que é o VCC, né, que é o positivo direto, que não passa nem pelo módulo, tá? Esse positivo aqui, ele vem direto, dá pra ver aqui, ó. Esse positivo aqui vem direto da linha 15. Olha só o chaveamento aqui. Então o que acontece? Pelo fato dela ter a... Deixa eu ver aqui. Pelo fato dela ser duas bobinas montadas em uma, cada bobina dessa representa 2 cilindros. Uma representa o primeiro e o quarto, a outra o segundo e o terceiro, né? Nesse caso aí, hoje em dia eles conseguiram fazer as bobinas individuais. A Fiat eu acho que ela não tem ainda, mas outras montadoras já tem. A Volkswagen já tem. Então o que acontece? Ela vai chavear cada bobina ao seu respectivo cilindro. Nesse caso aqui é um pouquinho mais primitivo, né? E ela vai estar mandando o chaveamento para gerar a faísca para o primeiro e para o quarto ao mesmo tempo, e para o segundo e para o terceiro ao mesmo tempo. Então é exatamente por isso que a bobina, que o LED pisca exatamente o dobro do tempo que pisca o bico. Eu vou dar uma pausada aqui e tentar confrontar o sinal rapidinho. Bom, tentei confrontar o sinal aqui, mas deu um pouquinho de trabalho configurar o osciloscópio para isso aí, né? Porque tem níveis diferentes de tensão e variação de tempo, né? Então quando você acerta uma onda, a outra fica meio confusa, né? Então o ideal para confrontar, dá para fazer isso com o osciloscópio sim, mas o meu tempo aqui tá meio que estourando, então não vou conseguir mostrar para vocês aí. Mas ó, um detalhe que eu queria passar para vocês é o seguinte, eu vou até virar a câmera aqui e vou falar um pouquinho. Para mexer hoje em dia na injeção eletrônica, gente, tem que ter diagrama, tá? Vai buscar defeitos, sabe que tá faltando um chaveamento, um sinal, são alguns defeitinhos característicos da sonda da injeção eletrônica. O que acontece? Se você não tiver o diagrama, vai ficar difícil, tá? Vai ficar muito difícil. Você vai ter que estar desmontando metade do carro para chegar num resultado aí, então não vai ser nem muito agradável nem para você, vai prejudicar o seu tempo e vai fazer com que você não ganhe, né? Não ganhe dinheiro no tempo correto, vai perder alguns outros serviços que está enrolado, muitas vezes com um fiozinho quebrado aí em um ponto meio chato aí do carro, e até descobrir vai dar um pouco de trabalho. Então procura investir nos diagramas elétricos, né, para conseguir estar fazendo um trabalho melhor. Informação é ferramenta, tá? E custa caro. Então valorize a sua mão de obra, valorize muito a sua mão de obra, cobre sempre o preço justo e faça um diagnóstico bom, preciso, algo próximo do preciso, para poder estar agradando onde você trabalha, agradando o cliente, que é o mais importante. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui e depois eu vou falar um pouquinho no próximo, coisa rápida aqui sobre a Redcam desse veículo aqui, que é uma Redcam que trabalha de uma maneira meio esquisita. Eu vou mostrar para vocês aí e você vai ver a diferença entre o vídeo anterior que eu gravei fazendo um teste de uma rede que é mais pobre, a Redcam do Fiesta. E ali vocês vão ver algumas características aí de alfabeto que tem ali na rede, né? Tem mais módulos aqui pendurados nessa rede, então ela tem que ter um protocolo maior, né, de comunicação. E eu vou fazer isso aí e vou postar para vocês. Se tiver alguma dúvida, se eu puder responder, escreve aí embaixo aí. E assim que eu puder, eu vou estar retornando. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Se não gostou, joinha para baixo. E se quiser conhecer um pouco do nosso trabalho na oficina, faz uma visita online aí no www.automotivotamboré.com.br. Lá vai ter alguns vídeos, a gente fazendo alguns comentários mais voltado para o lado do cliente,
Ele entender o que o carro passa na oficina aqui, né?